Vamos à nossa segunda aula do dia, agora com ciências, no livro didático de vocês. Hoje nós iremos realizar as páginas 24, 25 e 26. Na aula anterior, nós aprendemos sobre corpos luminosos e corpos iluminados. Nós vimos que os corpos luminosos são aqueles que possuem luz própria. Eles têm a sua própria luz, como o sol, como uma lanterna e outros que produzem a sua própria luz. Nós vimos também, conhecemos os corpos iluminados. São os corpos que ele não possuem luz próprias. Eles dependem da luz de outros seres, são os corpos iluminados. Nós vimos também sobre a luz e os materiais. Nós aprendemos sobre 3 tipos de materiais: os opacos, os translúcidos e os transparentes. Os opacos são aqueles em que a luz não ultrapassa, como alguns tipos de papel, uma parede de tijolo. Então a luz não ultrapassa e por isso nós não podemos ver o que há atrás desses objetos que são opacos. Nós vimos também sobre o material que é transparente. Esse material a luz consegue ultrapassar e por isso nós conseguimos ver qual é o objeto que tem atrás desses objetos que são transparentes. Nós vimos ainda sobre os objetos que são translúcidos. São objetos que a luz, ao tocar eles, se espalha, fazendo assim com que nós vimos as imagens um pouco mais ofuscada, porque ao encontrar com a luz se espalha e por isso a imagem não fica nítida, tá bom? Na aula de hoje, vocês irão aqui na página 24 responder as atividades. Lápis na mão. Número 1. Alguns corpos são chamados de luminosos, pois produzem a própria luz. Já outros apenas refletem a luz que recebem, sendo chamados de iluminados. Com base nessas informações, recorte as imagens da tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes. Então aqui ao lado vocês terão uma tira com vários objetos e vocês irão classificá-los em corpos luminosos e corpos iluminados, colando aqui cada imagem correspondente à sua coluna, tá bom? Número 2. Quando a luz atinge um material opaco, forma-se uma região escura, uma sombra, que também ocorre com o corpo dos seres vivos. Analise a imagem e identifique o que produziu as sombras representadas em cada uma delas. Então aqui nós temos a primeira imagem, que você vai dizer o que está produzindo essa sombra, e a segunda imagem você vai dizer o que está produzindo aqui essa sombra da segunda imagem. Aqui nós temos a leitura do QR Code, é importante que vocês façam para conhecer melhor o conteúdo visualizado, tá bom? Página 25. Na página 25, nós iremos falar sobre as características da luz. Nós já estudamos sobre as características do som. Agora nós iremos conhecer as características da luz. Características da luz. A luz sempre despertou a curiosidade do ser humano e foi estudada por muitos cientistas que buscavam compreender suas características. Vamos explorar algumas características da luz. Aqui nós temos uma imagem aqui ao lado. Às vezes, podemos ver os raios de luz passando através das nuvens. Observe como eles se propagam, ou seja, se espalham em linha reta. Então aqui nós podemos ver nitidamente que a luz ela está em linha reta ao observarmos aqui esses raios de luz. A luz viaja em linha reta. A luz que sai das lâmpadas
se propagam em linha reta. Isso também ocorre com a luz natural, como a luz do sol, pois a luz é uma onda que se propaga em linha reta, ou seja, ela se espalha em linha reta. A luz pode ser desviada. Quando passa por um objeto transparente ou translúcido, como nós estudamos na aula anterior, ela pode se desviar, tá? Então, quando ela muda de meio, por exemplo, ela está se espalhando pelo ar e ela encontra um objeto como um líquido ou um objeto, ela se desvia. A luz pode ser desviada em uma direção para outra. Há esse processo em que a luz se desvia quando encontra um obstáculo, um sólido ou líquido, nós chamamos de refração da luz, tá bom? Observe aqui ao lado, ó, nós temos aqui uma imagem, uma ilustração mostrando os raios de luz que saem da lanterna mudam de direção quando passam do ar para a água. As lentes dos óculos de grau ou de uma lupa, por exemplo, também desviam a luz, fazendo com que enxergamos os objetos maiores, menores e até mesmo invertidos. Ao contrário do som, a luz ela tem maior velocidade quando ela está no vácuo, quando ela não tem nenhum obstáculo pela frente. Então, ao encontrar um obstáculo, ela vai diminuir a velocidade e algumas vezes se desviar, mudando de direção. A luz é uma mistura de várias cores. A luz do sol e das lâmpadas parece não ter cor e por isso dizemos que ela é branca. Na realidade, há centenas de anos, os cientistas descobriram que é possível separar a luz branca em muitas cores. Observe, aqui nós temos aqui uma imagem. Então aqui nós podemos ver a luz branca atravessa o vidro em formato de prisma. As várias cores que compõem a luz branca se separam ao sair do vidro, ficando visível. Então aqui ao tocar a luz branca, ao atravessar o vidro, ela reflete de forma colorida, certo? Aqui no próximo quadro nós temos aqui uma curiosidade. Você sabia? A separação da luz em várias cores também acontece naturalmente na formação do arco-íris. Nesse caso, as gotículas de água que existem no ar atuam como prisma. Então aqui nós vimos que as gotículas da água em contato com o ar, ela vai fazer com que a luz fique colorida e forma assim um arco-íris. Tá bom? Vamos à página 26. Aqui na página 26, nós iremos falar sobre a luz que é refletida. A luz pode ser refletida? Pode sim. Vamos lá. Você estudou que a luz não atravessa objetos opacos. Então, o que acontece com ela ao atingir esses objetos? Quando a luz atinge esses objetos opacos, como um livro, ela é refletida, ou seja, ela bate na superfície do objeto e volta para o ambiente, fazendo com que possamos vê-lo. Isso explica porque em locais escuros não conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. Então, ao encontrar um objeto como esses que são opacos, a luz ela não ultrapassa, ela reflete, voltando à sua origem. Então, assim nós podemos ver a luz refletida. A reflexão da luz também possibilita a visualização das cores. Lembre-se de que a luz branca é formada por todas as cores. Assim, ao ser atingido pelos raios de luz, um objeto verde, como a folha de uma árvore, absorve todas as cores que a formam, exceto a cor verde,
que é refletida. Por isso vemos a folha verde. Já uma maçã vermelha absorve todas as cores do raio de luz e reflete apenas a cor vermelha. Quando a luz reflete em superfícies muito lisas e polidas, como uma bandeja de metal ou um espelho, ela é refletida em uma única direção. Isso nos permite vermos nosso reflexo ou outras imagens refletidas nessa superfície. Então, sim, a luz é refletida. Observe aqui essa imagem. Nós vemos aqui um menino, né? Então, a luz foi refletida até o livro. E como ela não ultrapassa o livro, ela foi refletida de volta para o menino. A reflexão é uma característica da luz que nos permite enxergar os objetos. Então, por isso que essa criança enxergou esse livro. Logo aqui abaixo nós temos uma outra ilustração da pessoa se olhando no espelho. Aqui nós vemos que a luz, ela chega até o espelho, ela reflete e volta novamente para a pessoa que está observando ali o espelho. Esse processo se chama reflexão da luz. A luz atinge o espelho e é refletida. Como a superfície do espelho é bastante plana, os raios refletidos seguem todos na mesma direção. Certo? Então essas são as nossas atividades de hoje. Espero vocês na nossa sala virtual. Até a próxima aula.